Olá a todos, tudo certo? Vamos falar sobre o método de biseção hoje. E o que é esse método? Esse método é um método de cálculo numérico utilizado para calcular a raiz de uma equação qualquer, tá? E aí, calcular a raiz nada mais é do que achar o valor de x onde a função vale zero. Basicamente, seria eu pegar uma função aqui qualquer e eu determinar as raízes. Então, no caso, R1, R2, R3, por exemplo. Posso determinar a quantidade de raízes ou uma raiz específica que eu quiser. Lógico que o método ele vale para cada raiz. Então, se eu tenho 3 raízes, vou ter que executar o método 3 vezes. Pois bem, qual que é a ideia principal dele? O primeiro passo a fazer aqui é você achar um A e B, um intervalo, onde a raiz esteja. E para que a raiz esteja naquele intervalo, né, a gente pode garantir o seguinte: achar um valor de A, então tem aqui um valor A, um valor B, aonde o resultado da função aqui de A, um f de A, e o resultado da função aqui f de B, ele tem sinais opostos, ou seja, eu tenho que atravessar o eixo, né, eu tenho que atravessar o eixo x. O f de A, por exemplo, ser negativo, e o f de B aqui ele é positivo. Então, o f de A vezes f de B, ó, f de A vezes f de B, ele tem que ser menor do que zero. Pode ser igual a zero? Não. Igual a zero, porque se for igual a zero, o f de A é zero, o f de B é zero. Sendo assim, se um dos dois é zero, você já tem a raiz. Não há necessidade de estar procurando ela mais. Tá? Não tem necessidade de usar o método. Pois bem, então esse critério aqui, né, chamado critério de Bolzano, ele é importante, ele tem que ser satisfeito para você jogar os A e B. E basicamente, o que ele visa? Vou dar um zoom um pouquinho maior, vamos pegar uma função aqui, aquela partezinha lá. Então você tem aqui, ó, você tem o A e você tem o B. O importante é definir, né, um intervalo onde a raiz você tem certeza que está entre A e B. Muito bem, aqui vai gerar o f de A negativo, e aqui vai gerar um f de B positivo. Para esse caso, lógico que pode ser decrescente, aí fica ao contrário. E aí você desenvolve ao contrário, não há problema nenhum. Aqui não ficou aparecendo direito. Então, f de A de baixo e o f de B em cima, tá certo? E aí eu já vou estar trabalhando o seguinte processo. A biseção, ela consiste em somar os dois, somar A mais B e dividir por 2. Então, você sempre vai achando o meio. Então, você tem um A e B aqui, ó, A mais B por 2, você vai achar um C, que vai estar, lógico, entre eles, ele pode estar do lado direito ou do lado esquerdo. Como que eu vou saber se ele está do lado direito ou do lado esquerdo? Porque a gente não conhece o gráfico. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai determinar o f de C. Se o f de C for positivo para esse caso, ele substitui, ó, o f de C está do mesmo lado do f de B, ou seja, ele está do mesmo lado de B. Então ele vai cancelar o B e ele vai virar o meu novo B. Aí eu vou fazer esse novo B com A, e aí eu vou fazer a média desse com esse agora. Aí você acha o meio aqui, ó, dos dois. Acha o meio de novo, você vai achar um novo C. E aí esse novo C, nesse caso aqui, ele caiu para baixo. Pode cair para cima de novo, não tem problema nenhum. Esse novo. Pode cair para cima, pode ser várias vezes para cima ou várias vezes para baixo, não há problema. Aí é o seguinte, achou esse novo C, né? Observa que ele deu negativo agora, então ele está do mesmo lado do A. Sendo assim, ele tem que substituir quem? Ele tem que substituir o A. Então, esse aqui vai ser o meu novo A. E aí eu vou fazendo aqui até chegar o mais próximo quanto queira da raiz. Mas até quando eu vou? Aí você vai definir um erro. Você tem que definir qual que é a precisão sua. Eu quero uma casa decimal, quero 2, quero 5, quero 10, quero 50. Então, você pode definir a sua precisão
e aí, à medida que o erro for atendido, você para o processo. Senão, vai continuando até você chegar no erro que você queira. Tá? Então, lembrando que esse processo é um processo de aproximação, ele não é um processo que vai estar sempre chegando na raiz, né? Na maioria dos casos não chega, né? Pode acontecer de chegar, pode até acontecer, por exemplo, a raiz é 2 e você jogou A como 1 e o B como 3, né? Então 1 mais 3, 4, 4 por 2, 2, deu exatamente raiz. E aí o f de C dá 0 e você sabe que aquele cara é a raiz. Não pode acontecer. Bom, mas vamos lá. Mas é difícil, né? A gente vai normalmente jogar valores, inclusive, para achar o valorzinho aqui, quando a gente sabe que é exato, é mais fácil. Muitas vezes a gente pode chegar em raiz, né? Pode acontecer de chegar, mas a maioria dos casos não chega. Vamos lá. Então, vamos primeiramente falar um pouquinho do erro, antes de iniciar ali o processo de conta. O erro, a gente tem alguns critérios de parada. A gente pode trabalhar a questão do FXK, né? Ou FXK n mais 1, né? Ser menor que o erro. O importante é que o F atual, né? O FXK, será que aquele F que eu estou, né? Ele já é menor que o erro ou não? Esse critério, ele nada mais é que você... cheguei aqui, cheguei nesse C. Ele calcula essa distância. Ele calcula a distância vertical, então ele calcula o erro vertical e vê o quão próximo que está disso de zero, né? Então, da precisão. Tá? Então, como a de baixo é sempre zero, né? O eixo principal é sempre zero, a função aqui você analisa quão próximo de zero está. Então, o nosso erro, que era o 001, nossa função é menor do que 001, eu posso parar ali. O nosso segundo critério, a gente trabalha em x, que é o xk menos xk menos 1, que nada mais é, pode ser assim, pode ser xk mais 1 menos xk, né? O que importa aqui seria o quê? Que é o erro, o x atual, né, menos o x anterior, de a resposta que você achou, isso tem que ser menor que o erro. Observa que aqui também é facinho de visualizar. Você tem aqui, ó, calculei um novo e eu tenho o erro anterior aqui, o cálculo do C anterior. Então, essa distância é menor que a distância daqui aqui. Ó. Aliás, ao contrário. A distância aqui é maior que a distância daqui aqui, sempre, tá? Então, independente do valor, onde ele esteja no intervalo, se está mais para cá ou mais para lá, essa distância aqui sempre vai ser maior. Sendo assim, eu posso garantir que essa diferença aqui, se a diferença for menor que o erro, né, se essa diferença for menor que o erro, eu atendo a precisão que eu queira. Tem um terceiro critério, que é a diferença xk menos 1 sobre xk, que é um erro relativo. Então, quando você tem um erro relativo que é menor que o erro, né, que você deseja, também você pode... então, aí depende muito do critério, depende muito do processo. E aí, uma quarta possibilidade seria... muito percentual. Seria o número de iterações. No número de iterações, então, um certo cuidado, vou fazer uma observação aqui, que o número de iterações depende do processo que você está fazendo. Se eu estou fazendo método de biseção, o cálculo de número de iterações é 1. Estou fazendo integração numérica, é outro cálculo. Simpson é outro cálculo. Outros métodos em si, trapézio é outro cálculo. Então, a número de iterações depende muitas vezes do processo que você está fazendo. Tá? Como eu estou falando de método de biseção, o específico para ele seria o seguinte, que o K, o número de iterações, ele é maior que log do módulo de B menos A menos log de E
sobre log de 2. A gente pode trabalhar esse processo aqui para a abscissão, para calcular a quantidade de interações que você vai fazer. Aí eu não preciso estar calculando aqui, porque o erro já está inserido, e aí você já sabe quantas interações você vai estar desenvolvendo. Você pode fazer, achei aqui as 7 interações. À medida que você fez 7 contas, você já pode parar ali o desenvolvimento. É um outro método que pode estar utilizando. Vários métodos utilizam isso aqui também. Então, você pode trabalhar por número de interações, você pode trabalhar com esse aqui, principalmente os que mais usam, né? Interações, ou esse aqui. Os métodos de zero de funções trabalham bastante com esse aqui também, né? Tanto o Bicessão como o Newton-Raphson é um método interessante, esse método de parada, critério de parada, e assim por diante. Tem outros métodos aí, mas a gente vai falar de alguns. Pois bem, então é o seguinte, vamos desenvolver um exemplo aqui rapidinho, para a gente entender direitinho esse método aqui. Vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte, vamos calcular a função, deixa eu pegar uma função qualquer aqui, f de x igual x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 3, considerando um erro de 0,1. Então, a minha precisão é 0,1 e eu quero calcular o zero de função disso aqui, ou seja, onde o fx é zero. Tá, o que eu faço? Primeiramente é fazer o gráfico disso. Você tem vários recursos para fazer o gráfico. Para não estender demais o vídeo, eu vou usar um recurso computacional, que é aqui pelo GeoGebra, né? O GeoGebra é um recurso bem interessante aí. Igual, você pode usar online, bem de boa. Seria o quê? X ao cubo. Eu vou desenvolver a função aqui, x ao cubo. Aí você pode desenvolver bolzano. Bolzano, lembrando, você vai chutando o número. Chuto lá menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e vai indo, até você conseguir inverter a função. Já que eu explico melhor isso. Mas eu vou falar um vídeo exclusivo de bolzano, tá? Então, menos 3, ó, você vê que menos 3 ele dá menos 6. Já no menos 2 já foi positivo. Então a ideia do bolzano é essa: você sai do negativo e o resultado do outro, se for positivo, quer dizer que você atravessou o eixo. Basicamente é isso. Então a gente vai chutando número até acontecer isso. Então aqui é um processo um pouco mais rápido, a gente tem um gráfico pronto e observa que a raiz está entre menos 3 e menos 2. Então eu vou jogar o meu A como menos 3 e meu B como menos 2. Lembrando que é importante também anotar a resposta. Você vê que o f de menos 3 ele vai dar 6 negativo, e o f de menos 2 ele dá 3 positivo. Tá? Então, vou anotar isso também para a gente poder fazer. Vamos lá. Então, a gente sabe que o f de menos 3 ele dá menos 6 negativo, e o f de menos 2 ele dá 3 positivo, segundo o gráfico. Sendo assim, eu sei que a nossa resposta é entre menos 3 e menos 2. Vamos lá. Então, nosso A, eu vou jogar menos 3, são os valores de x, sabendo que ele me dá uma resposta negativa. O B, ele é menos 2 em x, e ele me dá uma resposta positiva. A gente tem que anotar aqui a resposta. O C, que é o soma dos dois por 2. O F de C, para me definir o próximo passo. E o cálculo do erro, para ver se eu paro ou não. O erro que eu vou utilizar vai ser o xk menos 1. Então, o erro atual menos o anterior. O valor atual menos o anterior, a gente calcula o erro.
Aqui ficou meio ruim de enxergar, mas ó, só para dar um... Vou pôr aqui de novo, xk menos 1. Pronto. Aí o C é o meio dos dois. Então vai dar menos 2,5. Né? Menos 3 mais menos 2 dividido por 2 dá menos 2,5. F de C, o que é F de C? Eu vou pegar o menos 2,5 e jogar no lugar do x aqui e calcular. Menos 2,5 ao cubo, mais 2 vezes menos 2,5 ao quadrado e mais 3. Isso vai me dar menos 0,125. Você vê que ele me dá uma resposta negativa. E quem tem resposta negativa? É o A. Então, ele está do lado do A. Então, esse 2,5, que é o novo valor de x, ele vai entrar aqui no lugar do A. O B eu mantenho, vai ficar menos 2 certinho. E o erro que eu não calculei, né? Porque como o primeiro passo, não tem necessidade. Mas vamos lá. Se fosse calcular, eu poderia até calcular menos 2,5, menos 2, né? Da meio, o erro inicial. Mas vamos lá. Calculando aqui o C novo, menos 2,5, menos 2, né? Mais menos 2 dá menos 2, dá menos 4,5 por 2 dá menos 2,25. Menos 2,25 jogando aqui no lugar do x, menos 2,25 ao cubo, mais 2, e aí vai por diante, vai dar 1,73 aproximadamente. 1,73 ele é um resultado positivo. Bom, se ele é positivo, esse cara aqui provavelmente vai entrar no lugar do B. Mas vamos calcular o erro, né? Esse erro aqui. Vamos lá. Quem que são os nossos XK? São as respostas, né? A resposta atual menos a resposta anterior. As respostas são os Cs, né? São os valores que vão no meio, que estão mais próximos, vão chegar ali próximo da raiz. Então, basicamente, seria módulo de vou tentar pôr aqui, ó, menos 2,5, menos, com menos dá mais, 2,25. Isso aqui dá 0,25. 0,25. Então, 0,25 atendeu o meu erro? Não. A minha precisão que eu quero é de 0,1. Eu estou em 0,25. Então, não atende. Lembrando, então, são esse menos esse. Você subtrai os dois e vê se a diferença aqui é menor que o erro estimado. Se não, continua. Como que eu continuo? Vamos lá. O F de C agora deu positivo. Quer dizer que esse cara me dá uma resposta positiva. E quem me dá a resposta positiva? É o B. Sendo assim, esse menos 2,25 vai vir no lugar de B. Menos 2,25. E aí o menos 2,5 eu copio. E vou calcular aqui o meu novo C. O meu novo C, ele é menos 2,375. Lembrando que é esse mais esse por 2. Sempre tirando meio. E esse cara aqui, ó, menos 2,375 jogado no lugar do x, eu vou calcular o F de C. O F de C dá 0,885 aproximadamente. E o erro nosso vai dar menos 0,125, que é esse menos esse. Né? Tá? Então, em módulo. Lembrando em módulo. Então, isso aqui dá 0,125 positivo, que ainda não é menor que o erro. Então, continuo mais uma vez. Esse menos 2,375 gerou um resultado positivo. Se ele me gera um resultado positivo, ele entra no lugar do C. Então, menos 2,375. É o que tem resposta positiva. Né? Não é ele ser positivo, é a resposta dele ser positiva. Né? Lembrando que é a resposta do F. E aí, menos 2,5. Aqui vou manter. Vou achar o meio deles de novo, né? Que dá menos 2,4,375. Calculo o F de C novo, 0,4, mas esse aqui só vai ser importante mesmo se eu for continuar ou não. E o módulo é esse menos esse. Então, menos 2,4375 menos 2,375
dá zero em módulo, 0,0625. E observa que esse cara aqui, ó, ele já é menor que 0,1, que é o menor que o erro estimado. E a resposta, sendo assim a resposta, né, o nosso x, ele vai ser esse valor aqui, ó, menos 2,4375. E lembrando que isso aqui tem uma precisão de 0,1, né, na verdade. Então não precisaria de tantas casas decimais aqui, mas é só para a gente ter uma ideia que o erro nosso, então, o nosso x com erro de 0,1, que é a resposta da raiz ali, essa precisão, menos 2,4, alguma coisinha. Certo, gente? É isso. O método de seção é esse. Aí você pode estar aplicando em várias outras funções e assim por diante. Gente, agradeço. Quem gostou aí, dá um like. Valeu. Até mais.